tem uma certa urgência para, caso seja viável, seja apresentado. A outra pergunta é quanto às despesas. Ali tem um corte de 7% da folha, e a minha pergunta ela é meio óbvia, mas é interessante colocar porque precisa ficar claro para todo mundo. Também está pressupondo que nesses 2 anos não haverá reajuste, porque tem um reajuste salarial do dissídio normal dos 2 anos. Então é 7% mais os 2 dissídios nesse período. É isso? Certo. Deixa eu começar pelo fim, então. De fato, a proposta é redução das despesas com salário de 7% e sem os dissídios nesse período, que senão anularia todo o esforço, né? Agora, com relação ao Grupo Forte, a comissão que foi nomeada pelo Consul, parte dela foi até São Paulo, visitou as instalações, enfim, fez todas as tratativas com o Grupo Forte. E estamos caminhando para a celebração de um contrato e início das atividades mesmo. Mas porque a comissão se convenceu, e eu também me convenci, de que para a FEB não só é uma alternativa muito importante e viável, como é quase que obrigatória. Por quê? Porque se eles estão procurando, em cada região do Estado e do país, eles têm uma instituição que são conveniadas. E na nossa região, que alcança um raio aí de 100, 150 quilômetros, eles estão procurando e querem a FEB, querem a Unifeb. Mas isso não significa que se a FEB não quiser, eles não vão ter ninguém. Se a FEB não quiser, eles vão pegar a FAFIB ou pegar uma outra e vão entrar com aquela propaganda maciça, né, massiva, em suma de mercado. Quer dizer, então, se a gente não aproveita a oportunidade, nós vamos ser deslocados do mercado. As conclusões da comissão serão apresentadas na próxima reunião do Conselho Universitário. Mas a Fernanda pode aqui dar mais detalhes. Jurandir, só uma pergunta com relação à sua pergunta. O que você quer saber exatamente sobre o Grupo Forte? Porque foi feita aquela apresentação, foi nomeada uma comissão, a comissão estudou, fez a visita em loco, fez várias reuniões, o Grupo Forte esteve aqui durante todo o mês de janeiro, e nós iniciamos, a comissão aprovou a contratação, foi encaminhado para a reitoria que aprovou a contratação, e agora nós estamos celebrando o contrato. A sua dúvida é com relação a quê? Mesmo dada a urgência, já que a necessidade de receita, que era uma situação bem diferente de quando a gente estudou ano passado, que ainda não tinha clareza dessa urgência de receita, mas se esse contrato não teria que ser aprovado antes de ser celebrado aqui no Conselho Universitário. Essa que é a minha dúvida. A comissão, ela representa o Conselho Universitário. E ela chegou à conclusão que, dada a questão da urgência deles também, porque eles têm um planejamento para lançamento dos cursos, né? Então tem um calendário para poder lançar os cursos. Ela chegou à conclusão de que seria adequada a celebração do contrato. E aprovou a celebração do contrato. Mas isso não significa que o assunto será alijado do Consul. Ao contrário, o assunto será submetido à próxima reunião do Consul, que poderá referendar ou não essa situação, né? Não há prejuízo com relação ao poder do Consul se pronunciar com relação a isso. Professor, pronto? Posso falar? Bom dia a todos. Professor, dá licença. Eu gostaria de falar? A Cláudia é a presidente do COGEF, né? Gostaria, Cláudia, que você esclarecesse como é que foram os trabalhos, o que vocês fizeram, quem participou, enfim. Bom dia a todos. Eu estou como presidente do COGEF, porque o COGEF, para ser presidente, tinha que ser um membro do Conselho Curador ou um membro do Consul, e no dia nós tivemos um membro do Conselho Curador assumindo a presidência. O COGEF é formado pelos seguintes membros, tá? Para que vocês conheçam todos nós que trabalhamos nesse período todo aí.
pela reitoria, como o professor Reginaldo falou, professor Reginaldo, professora Cici, Maria Paula, Fernanda, Vander, pelas professoras a Fatinha, professor, deixa eu lembrar de todo mundo, né? Professor, não, Fabiano, a professora Olga, o professor Walter, o professor Lucas, do Direito, o Carlos Buch, funcionário, o Dixon, a professora Paula, estou esquecendo de alguém, a Viviane, também, o professor Lelo, o Geraldo, professor Geraldo, e o professor Hélio Viana, e o professor Hélio Viana, e o professor Walter Bernadelli. Né? Essa é a comissão do COGEF. Primeiramente, nós gostaríamos de dizer que nós não estamos felizes com a situação, né? Só que nós precisávamos tomar algumas decisões em função da possibilidade do corte de 25% no salário de todos nós. Né? Então, diante dessa situação, é que o COGEF se reuniu para que a gente tentasse chegar numa proposta que afetasse da menor maneira possível a todos. Né? Então, este foi o trabalho que nós realizamos nessas 2 semanas, desde quando todos nós recebemos a notícia. Né? Então, foi um trabalho árduo, não agradável, mas que tinha que ser feito e que o COGEF, todos assumiram a responsabilidade desse trabalho e com muita seriedade. Tá? Nós não estávamos ali em momento nenhum brincando ou não sendo sérios o suficiente e pensando nas consequências disso. E como o professor disse, no objetivo maior, manter os nossos empregos. A situação existe, ela não é hipotética, né? Ela está aí, ela tem que ser enfrentada, ela não pode mais ser adiada, existe uma dívida que tem que ser paga, existe um parcelamento, os encargos que têm que ser pagos todos os meses, e nós temos que enfrentar. Né? E como enfrentar? Os alunos já deram sua parcela, a mensalidade foi aumentada, e agora chegou a nossa hora de contribuirmos para a sobrevivência da instituição e dos nossos empregos. E, em função disso, nós primeiramente começamos fazendo corte em todas aquelas despesas que nós achávamos que a instituição poderia contribuir e abrir mão sem maiores consequências, que foi o que foi feito com o corte da propaganda na Globo, essa propaganda diária que é vista no Globo Esporte e nas altas horas. Não significa o corte da Globo lá da campanha do vestibular, porque nós também temos que pensar na captação de alunos. Né? Nós não podemos também deixar de pensar, na hora que começar uma campanha de vestibular, não termos nada em propaganda e não termos alunos aqui o ano que vem. Então, esse foi um corte. Pedimos para cortar, como vocês viram lá, alguns cortes de assessores, a parte de jornal, divulgação em jornalzinho, essas coisas. Propomos esse corte. Existe a assessoria jurídica da FEB, que dá assessoria todo mês sendo pago. Pedimos para que se reduzisse isso em 50%. Porque também não temos como ficar sem assessoria jurídica exatamente para esse caso. Tem que recorrer a PROIES, tem os processos em andamento e isso tem que ser tomado, tem que ter sequência. Que mais, gente? Os membros do COGEF me ajudam? Os contratos, né? O centro universitário, para que seja mantido o centro universitário, nós precisamos de 20% dos professores em contrato integral, que significam 40 horas, 20 horas de sala de aula, 20 horas de contrato. Isso hoje, pelo número de professores que nós temos, corresponde a 66 professores.
Então, isso é exigência legal, para não perdermos o centro universitário e para que mantermos também a parte toda, quando a gente faz as notas do ENAD, isso tem um peso, o reconhecimento de curso, isso tem um peso bem considerável nessas notas. Então, isso é exigência. Mas o excedente foi proposto que se cortasse. Então, isso deu 50% de corte em atividade em horas, contrato, e 40% de parte financeira, né, de economia. A outra proposta foi a redução, a retirada dos vice-coordenadores dos cursos com menos de 500 alunos. Por quê? Da onde saiu isso? Dos cursos das novas engenharias. Né? Há 5 anos, o curso de engenharia mecânica, engenharia química e engenharia de produção, onde a engenharia mecânica tem 510 alunos matriculados, e eles não têm vice-coordenadores. Né? Eles têm esse tempo todo só como... Primeiro porque não precisava, porque o curso estava em implantação, mas nós tomamos como meta, como critério isso. Então, cursos abaixo de 500 alunos suspenderiam os vice-coordenadores. Isso dá mais uma economia da coordenação, do custo de coordenação, em média de 20%. Tá? Que também a redução em 50% de gastos com guarda-mirins. Né? Que isso também tem essa proposta, reduzindo isso, concentrando, fazendo um pool de trabalho. Sei que vai ter doação de todos os lados, mas a proposta para tentar reduzir o índice de reajuste, diminuição de salário. Que mais, gente? A hospedagem. Na primeira lá foi vinculado também a hospedagem, transporte, e aí nesses estudos nós vimos a necessidade de manter o transporte aos professores que vêm de fora, inclusive porque tem muitos professores que vêm e dão 4 aulas apenas na instituição, que os professores de áreas mais específicas, e é complicado trazer um professor de São Carlos, Campinas, para que ele venha para Barretos, e dar 4 aulas e não ganhar nem o transporte. Nós sabemos que nós não temos aqui, próxima região, esse profissional para que dê essas aulas. Então, manteríamos o transporte e retirou-se a hospedagem. Isso dá uma economia de mais ou menos 50%. Né? Também o repasse para a DOFEB, para a manutenção da DOFEB, daqueles professores que ficam na DOFEB. Então, como tirou hospedagem de hotel, etc., também o repasse que a instituição faz para a DOFEB para manter os professores lá. Isso também foi retirado. Foi feita também uma proposta para se chegar a 7% para os professores. Tá? E um escalonamento de diminuição de salário para os funcionários técnicos administrativos. Todos nós somos funcionários. São 2 categorias distintas. A dos professores e a de técnicos administrativos. Então, para os técnicos administrativos, tem uma proposta que saiu do COGEF, de que quem ganha até R$2.000 não teria nenhum desconto, nenhuma redução de salário. Isso corresponde a 52% dos funcionários do Unifeb. Então, 52% ganham menos de R$2.000 dos funcionários. Então, esses até R$2.000 não teriam nenhum, que é o pessoal da manutenção, escriturários, que a gente sabe que trabalham muito, e que para eles, quem ganha até esse valor, até R$2.000, qualquer desconto, isso vem a pesar muito no orçamento familiar. 7% pode ser o quilo da carne deles do mês,